Buenas, meus queridos, tudo bem? Pessoal, estou de volta, exercício de número 2, ainda sobre calorimetria. Esse aqui vai ser mais específico, vai trabalhar com calor sensível, que é aquele calor que vai fazer a temperatura da substância variar. Tudo bem? Bem, pessoal. Então, o exercício ele diz aí o seguinte: considere que uma pequena boca de fogão a gás fornece tipicamente a potência de 250 calorias por segundo. O que é esse 250 calorias por segundo, pessoal? Veja, energia, caloria, segundo tempo. Energia pelo tempo, né? Q delta T, isso aqui nada mais é do que o fluxo de calor. Então, isso aqui é o fluxo de calor fornecido pela chama do fogão. Supondo que toda a energia térmica fornecida é transmitida a 200 gramas de água, que dado é esse? Grama. Grama é unidade de medida de que grandeza física? Justamente de massa, né? É a massa de água. Inicialmente a 30 graus Celsius, calcule o tempo em segundos necessário para que a água comece a ferver. Considere a pressão atmosférica de 1 atm e o calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Bem, então vamos ver aqui. Ele está me dando o fluxo, tá certo? Ele está me dando aqui o fluxo de calor, que são as 250 calorias por segundo, ou seja, a cada segundo a chama consegue fornecer para a água 250 calorias. Lembra, ele está desprezando aqui, pessoal, qualquer desperdício de energia para a vizinhança, né, para o ambiente ao redor ali. Então, toda a energia fornecida está sendo transmitida para a água. A água está absorvendo esse calor. Ele nos deu aí a temperatura inicial da água, que é de 30 graus Celsius. Ele nos deu a massa de água, que é de 200 gramas. E ele nos deu também o calor específico da água, que 1 caloria por grama grau Celsius. Professor, ele nos deu também a pressão atmosférica, você não colocou aí. Qual é o intuito dele colocar aqui a pressão atmosférica de 1 atm, pessoal? Lembrem, a essa pressão, ou seja, a pressão ao nível do mar, a água ela vai entrar em fervura após atingir os 100 graus Celsius. Então, a temperatura de ebulição da água vai ser de 100 graus Celsius. Sendo assim, a temperatura que a água vai ter que atingir vai ser os 100 graus Celsius. Tudo bem? Bem, então, pessoal, veja aqui, eu tenho aqui o meu recipiente, vamos imaginar que aqui seja o meu recipiente com a água, as 200 gramas de água, e eu tenho aqui uma chama, essa chama está fornecendo calor para essa água, né? Então, eu estou tendo aqui calor sendo transmitida para a água. Bem, essa água inicialmente ela está a 30 graus Celsius, e o que é que esse calor que está sendo absorvido pela água vai fazer, né? Ele vai simplesmente elevar essa temperatura de 30 para 100 graus Celsius. Professor, por que 100 graus Celsius? Porque no enunciado da questão ele pediu que a gente considerasse a pressão atmosférica de 1 atm. Pressão atmosférica de 1 atm, a água entra em estado de fervura a 100 graus Celsius. E ele quer que a gente calcule a quantidade, o tempo necessário para essa água atingir a temperatura de ebulição, ou seja, atingir os 100 graus Celsius. Tudo bem até aí? Vamos novamente recapitular aqui os dados. Fluxo de calor 250 calorias por segundo, a temperatura inicial da água, esses 30 graus Celsius, a massa de água 200 gramas, o calor específico 1 caloria por grama grau Celsius. Lembrando, pessoal, o que é que significa esse calor específico da água? Significa o seguinte: se eu tiver 1 grama de água,
e eu quiser elevar a temperatura ou diminuir a temperatura, se eu quiser variar essa temperatura da água em 1 grau Celsius, isso é água no estado líquido. Quando eu vou para o vapor e quando eu vou para o gelo, são valores diferentes. Então, a água no estado líquido, para eu variar a temperatura de 1 grama em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer 1 caloria de energia ou retirar 1 caloria de energia dessa água. Então, eu não tenho 1, eu tenho, na verdade, 200 gramas. Então, para variar esses 200 gramas em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer 200 calorias. Tudo bem? Para 1 grau Celsius, mas aqui nós vamos ter que elevar em quanto? Em 70. Quem é a nossa variação de temperatura, pessoal? É a temperatura final menos a temperatura inicial. Quem é a temperatura final? É a temperatura de ebulição da água. Quanto? 100 graus Celsius. Menos 30. Quem é 30? É a temperatura inicial. Então, essa distância de 30 até 100, 70 graus Celsius, será aí a minha variação de temperatura delta-teta. Pessoal, como é que eu calculo esse tempo necessário para a água atingir a temperatura de ebulição? Como é que a gente vai conseguir calcular esse tempo? Para calcular esse tempo, pessoal, a gente vai colocar aquela equação do fluxo que eu já havia escrito anteriormente. Fluxo é igual a Q dividido por ΔT. Porém, eu não quero o fluxo, né? Vamos lembrar, eu estou procurando esse tempo. Então, veja, para eu conseguir isolar esse tempo, eu vou jogar esse tempo para lá, ele vai multiplicando. Aí depois, o fluxo vai ter que voltar para cá, ele volta dividindo. Então, o que a gente vai simplesmente fazer é trocar o fluxo pelo tempo. Então, vai ficar que o tempo é igual a Q sobre o fluxo, tá certo? O intervalo de tempo é igual à quantidade de calor que a água vai ter que absorver para atingir a temperatura de 100 graus Celsius, dividido pela quantidade de energia por segundo, né, que no nosso caso é o fluxo, que o fogão consegue fornecer para a nossa água. Só tem um problema. Eu não tenho esse cidadão. Eu não sei qual é a quantidade de calor que a água precisa absorver para atingir essa temperatura de 100 graus Celsius. Então, a gente vai ter que parar com essa equação nesse exato momento aqui e a gente vai ter que arranjar uma forma de calcular esse Q. Então, como calcular o Q? Pessoal, esse Q ele é a quantidade de calor trocada pela água. Ele é a quantidade de calor trocada pela água. Quando eu for ter que calcular o calor trocado por uma substância, presta atenção nisso. Quando eu tenho que calcular a quantidade de calor trocado por uma substância, eu tenho que identificar o efeito produzido por esse calor. No nosso caso, esse calor ele está fazendo a temperatura da água variar. Então, qual é o tipo de calor que provoca variação na temperatura de um corpo, de uma substância? O calor que provoca a variação na temperatura é o calor sensível, tá bom? É o calor sensível. Então, nós vamos ter que utilizar a equação do calor sensível para calcular a quantidade de calor que a água precisa receber para elevar sua temperatura de 30 graus Celsius para 200 graus Celsius. Bem, perdão, de 30 graus Celsius para 100 graus Celsius. Bem, então como é a equação do calor sensível? A quantidade de calor sensível ela é igual à massa da substância vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Quem é a massa de água, pessoal? Antes da gente substituir aqui, a gente tem que atentar para as unidades lá.
Veja, esse meu calor específico aqui, ele é uma constante. Se ele é uma constante, tanto a massa quanto a temperatura tem que seguir a unidade do calor específico. Quando a gente vai olhar lá o nosso calor específico, as unidades de energia, caloria, de massa, grama, de temperatura, graus Celsius. A nossa massa de água ela já está em gramas, então está tudo ok, beleza. A unidade de temperatura também já está em graus Celsius, então está tudo ok. Então, do jeito que está aqui, a gente joga aqui. Então, quem é a massa? 200 gramas, então está aqui, Q é igual a 200 vezes, quem é o calor específico da água? 1 caloria por grama grau Celsius, ok. Vezes a variação de temperatura, ela vai de 30 para 100, então ela vai aumentar 70. Aí eu vou, pessoal, e faço simplesmente o seguinte, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 7, 14. 2 zeros, mais um zero no final, mais um zero. Então, a quantidade de calor necessário para elevar os meus 200 gramas de água de uma temperatura de 30 graus Celsius até 100 graus Celsius é de 14.000 calorias. Pronto, pessoal. Já encontramos a quantidade de calor necessária, já encontramos o nosso Q, nós já temos o fluxo, porque esse fluxo foi dado lá no início, então nós já temos o Q, nós já temos o fluxo, a gente consegue agora encontrar o nosso tempo. Então, vamos voltar aí para o cálculo do tempo, tudo bem? Então, a gente vai pegar essa equaçãozinha já pronta, a gente já manipulou ela, então o tempo necessário para a água atingir a temperatura de ebulição vai ser a quantidade de calor que ela vai ter que absorver, os 14.000, dividido pelo fluxo fornecido, o fluxo de calor fornecido pela chama, que é de 250 calorias por segundo. Bem, então veja, tempo Q sobre fluxo, quem é o Q? Que a gente encontrou 14.000, quem é o fluxo? 250. Fazendo essa divisão, 14.000 dividido por 250, a gente encontra que o tempo para que a água vá de 30 graus Celsius para 100 graus Celsius é de 56 segundos. Pessoal, não entendeu? Não é? Se não entendeu, volta o vídeo. Tudo bem, Armando? Não entendeu, Armando? Volta o vídeo. Tá certo? Assiste quantas vezes for necessária, tá certo? Qualquer coisa, entre em contato, eu estarei lá na plataforma, estarei no privado também do WhatsApp para tirar todas as dúvidas de vocês. Um abraço e até a próxima.